E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas de contador para empresário aqui no YouTube. Meu nome é Alessandro Mota e eu sou contador. E aqui nesse canal eu trago conteúdo prático e técnico para ajudar empreendedores e profissionais da área da saúde de todo o Brasil a abrirem, gerirem suas empresas com segurança e inteligência tributária. Hoje vamos falar sobre o CNAE de número 8630503. Ele corresponde à atividade médica ambulatorial restrita a consultas. E se você é médico e está pensando em sair do regime de autonomia e abrir seu próprio consultório ou clínica, esse vídeo é para você. Então já fica até o final, porque nele eu vou responder as 12 principais perguntas que todo médico empreendedor precisa ter resolvidas antes de abrir o CNPJ. E são exatamente as mesmas dúvidas que eu escuto na primeira reunião com os meus clientes da área médica. Vamos lá? Antes de entrar nas questões técnicas, eu preciso explicar o que essa CNAE abrange. Esse é um dos erros mais comuns que eu encontro quando o médico ele já chega com o CNPJ já aberto, a empresa já constituída. A CNAE de número 8630503, ela cobre consultas e tratamento médico prestados a pacientes que não estão sob o regime de internação. Isso inclui consultórios particulares, ambulatórios, clínicas médicas especializadas ou gerais, policlínicas, postos de assistência médica, consultórios dentro de empresas, centros geriátricos e atendimento a domicílio do paciente. Então a palavra-chave aqui é restrita a consultas. Com esse CNAE, o consultório não realiza procedimentos cirúrgicos como atividade principal. Também não realiza exames complementares como atividade principal. Se o médico realiza cirurgias ambulatoriais, o CNAE correto seria o 8630501. Agora, se o foco fosse exames complementares, o CNAE correto seria o 8630502. Usar o código errado pode gerar problemas no licenciamento sanitário e pode ser também que venha a criar inconsistências fiscais que só irão aparecer quando ocorrer uma fiscalização. Por isso, essa é sempre a primeira conversa que eu tenho com os meus clientes médicos. Quais CNAEs devem existir no CNPJ de um consultório médico? O CNAE principal é aquele que a gente já falou aqui, 8630503. Agora, dependendo da estrutura e dos serviços prestados, eu recomendo incluir CNAEs secundários, porque isso amplia legalmente o escopo de atuação sem necessidade de abrir uma outra empresa. Os códigos mais utilizados são o 8630501 para procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, o 8630502 para exames complementares, ou ainda 8640208 para diagnóstico por registros gráficos, tais como eletrocardiograma ou ainda eletroencefalograma, e o 8690999 para outras atividades de atenção à saúde humana e ainda práticas integrativas. Incluir os CNAEs corretos desde o início evita alterações contratuais futuras, e isso também vai evitar custos e burocracias desnecessários. A responsabilidade técnica é um dos pontos mais críticos na abertura de um estabelecimento de saúde. Para funcionar com o CNAE 8630503, é obrigatória a designação de um responsável técnico médico. Esse profissional ele precisa ter registro ativo no CRM do estado onde a empresa vai funcionar. E essa exigência está prevista nas normas do Conselho Federal de Medicina e é indispensável para obter a licença sanitária. O responsável técnico pode ser o próprio sócio médico ou ainda pode ser um profissional contratado exclusivamente para essa função.
Ele responderá técnica e legalmente pelos serviços prestados ao estabelecimento. Agora, um ponto importante: qualquer pessoa pode ser sócia da empresa médica, inclusive os sócios investidores que não são médicos. Mas, sem um responsável técnico com CRM ativo vinculado à empresa, a vigilância sanitária não concede a licença e o consultório pode não operar. O registro no CRM é obrigatório, tanto para o médico quanto para o estabelecimento. Então, são dois processos distintos. Para o médico, o CRM é a habilitação obrigatória para exercício da medicina, conforme previsto na Lei Federal 3.268, de 1957. O profissional ele deve ter o CRM ativo e estar quite com as anuidades. Para o estabelecimento, a empresa precisa ser registrada como pessoa jurídica no CRM do Estado. Esse cadastro é exigido para a emissão da licença sanitária. Em via de regra, normalmente serão solicitados os seguintes documentos: contrato social com a indicação do responsável técnico, cópia do CRM do responsável técnico e cópia do CNPJ. A minha orientação é você já dar entrada nesse registro junto ao CRM imediatamente após a constituição do CNPJ. Os prazos variam de estado para estado e podem atrasar a abertura do consultório. O CNAE 8630-503 ele é classificado como uma atividade de médio a alto risco sanitário. E essa classificação ela está prevista na resolução CG-SIM número 51 do ano de 2019 e nas legislações estaduais. Na prática, isso significa que o consultório ele não pode abrir no dia seguinte ao registro na junta comercial. Então, antes de atender o primeiro paciente, é necessário obter algumas licenças, que são elas: alvará de funcionamento e localização da prefeitura, e ainda uma licença sanitária da vigilância sanitária. Essa licença ela pode ser municipal, estadual ou ambas, dependendo do estado. A classificação de risco ela existe porque o estabelecimento de saúde eles lidam com pacientes em situação de vulnerabilidade. Além disso, eles geram resíduos com risco biológico e utilizam materiais que exigem controle específico da Anvisa. Tudo isso é verificado antes da liberação do funcionamento. Por isso, eu sempre ajudo meus clientes a montar um cronograma real de abertura da empresa. Quem não planeja acaba pagando aluguéis e funcionários antes mesmo de poder atender pacientes. Também é obrigatória a regularização junto ao Corpo de Bombeiros. O consultório ele precisa de um laudo de AVCB ou CLCB. Isso depende da área construída e da legislação estadual. O fato de receber pacientes caracteriza uso coletivo do espaço e exige conformidade com normas de segurança contra incêndio. A licença sanitária também é obrigatória antes do início das atividades. A principal norma federal é a RDC 50 do ano de 2002, da Anvisa. Ela define dimensões mínimas dos ambientes, requisitos de ventilação, instalações sanitárias e o fluxo interno de circulação. O processo ele envolve entrega de documentação técnica e vistoria presencial. Pode levar semanas ou meses, dependendo do município. Meu conselho é direto: envolva a vigilância sanitária antes de assinar o contrato de locação do imóvel. Verifique se o espaço ele atende a RDC 50 antes de fechar o contrato de locação. Isso evita reformas caras e evita ter que mudar de endereço já depois de já ter investido dinheiro na abertura da empresa. Agora vamos falar sobre uso de endereço residencial. A regra geral é que não é permitido
utilizar endereço residencial para consultório com CNAE 8630-503. A atividade ela exige uma estrutura física específica, conforme a RDC de número 50, já falada nesse vídeo. Isso inclui uma sala de espera, consultório com dimensões mínimas, banheiro para pacientes, área de higienização e, dependendo do procedimento, uma sala de recuperação. Imóveis residenciais raramente atendem a esses requisitos. Além disso, a prefeitura normalmente ela não concede alvará para atividade médica em zona estritamente residencial. A exceção é o atendimento domiciliar ao paciente. Nesse caso, ele é permitido. Mas o endereço da empresa no CNPJ deve ser dentro de um imóvel com adequação comercial e as normas sanitárias. Quanto aos cadastros obrigatórios, o primeiro cadastro é o registro da pessoa jurídica no CRM estadual. Já o segundo cadastro é o cadastro na Vigilância Sanitária Municipal, para obtenção da licença sanitária. O terceiro é o cadastro no Sistema de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. E se houver credenciamento com planos de saúde, será necessário o cadastro junto à ANS. Cada etapa tem as suas particularidades e precisa ser acompanhado com atenção. Agora, vamos falar de tributação. Já sabemos que não é possível ser MEI com a CNAE 8630-503. A medicina é uma profissão regulamentada com responsabilidade técnica exclusiva. A empresa deve ser aberta como microempresa ou ainda uma empresa de pequeno porte. No Simples Nacional, as alíquotas começam em 6% no anexo 3 ou ainda 15,5% no anexo 5. Quem define isso é o fator R. No lucro presumido, a base de cálculo é de 32% da receita bruta, somando IRPJ, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e ISS, a carga total gira entre 13% a 16% do faturamento. Para médicos com receita acima de R$20 mil por mês, o lucro presumido pode ser mais vantajoso. Mas essa análise ela precisa ser de forma individual. No Simples Nacional, o CNAE 8630-503 pode ficar no anexo 3 ou no anexo 5. Tudo depende do fator R. E o fator R é a divisão da folha de pagamento dos últimos 12 meses pela receita bruta dos últimos 12 meses. E se o resultado for igual ou superior a 28%, a tributação é pelo anexo 3, com uma alíquota a partir de 6%. Agora, se for inferior a 28%, a tributação vai para o anexo 5, com uma alíquota a partir de 15,5%. Para médicos que são únicos sócios e têm poucos funcionários, o Prolabore é a principal despesa com folha. Então, definir corretamente o valor do Prolabore é a principal alavanca de planejamento tributário. Vamos a um exemplo prático. Se o consultório fatura R$15 mil todos os meses, o médico ele precisa retirar pelo menos R$4.200 de Prolabore. Assim, o fator R ele atinge 28% do total do faturamento e a empresa será tributada pelo anexo 3, caso contrário, cai no anexo 5. E a diferença entre o anexo 3 e o anexo 5 pode representar mais de R$1.400 de imposto todos os meses. Em um ano, isso ultrapassa mais de R$17 mil. Agora, vamos a um checklist de documentos necessários para a abertura das empresas. Dos sócios, vamos precisar do RG, CPF ou CNH e um comprovante de residência atualizado. Se for responsável técnico, vou precisar ainda do diploma de medicina e CRM ativo e kit com as anuidades. Para a constituição da empresa, iremos elaborar o contrato social com a indicação do responsável técnico, elaborar o DBE junto à Receita Federal e fazer o registro na junta comercial. Para funcionamento, é necessário fazer o registro da pessoa jurídica no CRM estadual
obter um alvará da prefeitura, licença sanitária, AVCB ou CLCB do Corpo de Bombeiros e o contrato com a empresa de coleta de resíduos do Serviço de Saúde. Após a abertura, inscrição municipal para emissão de nota fiscal, certificado digital e CNPJ, cadastro no E-Social, se houver funcionários, e cadastro na ANS, se houver credenciamento com planos de saúde. E chegamos ao final do nosso guia completo sobre o CNAE 8630-503. Recapitulando, a atividade de médico é de alto risco sanitário e ela não pode ser MEI. Além disso, ela exige um responsável técnico com CRM ativo. Existe também o registro da pessoa jurídica junto ao CRM do Estado. E vai exigir também uma licença da Vigilância Sanitária e um certificado do Corpo de Bombeiros. No Simples Nacional, o fato OR é a chave decisiva entre pagar 6% de imposto ou 15,5% de imposto. E isso pode representar mais de R$17 mil de economia anualmente. Agora, se você chegou até aqui e você é médico e quer abrir seu consultório com segurança jurídica e pagando o menor imposto possível desde o primeiro dia, fale comigo. Meu nome é Alessandro Mota e eu sou contador especializado na área da saúde. Hoje eu atendo clientes em todo o Brasil de forma 100% digital. O link para contato diretamente comigo, como sempre, está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo foi útil, deixe o seu like. Compartilhe também com outros médicos que, assim como você, têm dúvidas sobre o procedimento de realizar a abertura de um CNPJ. E não se esqueça de inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!